E a pandemia causada pelo coronavírus fez cair o número de doadores de órgãos no Brasil e prejudicou, evidentemente, os transplantes que vinham crescendo gradativamente nos últimos anos. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo de mais esse impacto causado pela Covid-19 é a nossa repórter Samara Bastos. Bom dia para você, Samara. Oi, César, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha. Olha, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o que aconteceu é o seguinte, que o possível doador, a pessoa que teve ali a morte encefálica, né, e que pode doar então os órgãos, ele precisa ser mantido com toda a estrutura de UTI para que os órgãos continuem funcionando e estejam em condições favoráveis aí para a doação. E como agora na pandemia as UTIs, né, toda essa estrutura está sendo voltada para pacientes com coronavírus, na prática o que está acontecendo é que está faltando UTI para esses pacientes, esses possíveis doadores. Eu estou aqui com a doutora Luciana Haddad, ela é da diretoria da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e vai explicar então melhor para a gente esse cenário. Doutora, mesmo detectada a morte cerebral ali, o paciente precisa, por exemplo, de um respirador, de todos esses equipamentos de UTI? Isso. Bom dia César. Exatamente. Para que a doação seja efetivada, é necessário todo um processo, desde a identificação do doador, que é um paciente que está em provável morte encefálica nos hospitais, e a determinação e confirmação dessa morte encefálica pelos exames e a manutenção desse paciente, desse provável doador. E para essa manutenção, esse doador fica em ventilação mecânica, tem os cuidados de terapia intensiva, equipe médica, equipe hospitalar, que nesse período da pandemia se tornou algo mais escasso. Então, muitos serviços sentiram realmente uma dificuldade de manter o doador ou identificar o doador de órgãos, e por isso a gente teve uma queda no número de doações no Brasil. Essa queda foi de uma forma geral, né? Em alguns estados o número de doadores se manteve, mas, por exemplo, o Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram uma queda acentuada. E aí lá a gente tem um outro problema, né, doutora, que é justamente essa questão da logística, de disponibilizar uma equipe para fazer a captação dos órgãos. Tudo isso impacta também nessa retirada dos órgãos do possível doador, né? Exatamente. O que a gente observou é que o Brasil não teve uma resposta semelhante em todas as regiões. A região Sudeste e Sul conseguiu manter o número de doadores, a taxa de doadores por milhão, até teve um ganho no total de doadores no ano. Mas as regiões Norte e Nordeste foram bastante prejudicadas. A gente sabe que isso tem uma relação de oferta de leitos, de oferta de infraestrutura, e também porque a pandemia atingiu as regiões de formas diferentes em momentos diferentes. Então a gente sabe, por exemplo, que o Sul demorou mais para começar a ter um aumento de casos, enquanto que Norte e Nordeste foram bastante afetados no começo. Então a gente tem essa variação dentro das regiões no Brasil. De acordo com o último levantamento da ABTO, cerca de 41 mil brasileiros estão na fila esperando algum órgão. E a maior fila é justamente para o transplante renal, que inclusive é possível ser doado em vida. Eu queria que rapidamente a senhora explicasse para a gente como é que quem pode doar, é só familiar, e como é que funciona agora então na pandemia, mesmo em vida, está podendo doar? Bom, nós temos então a doação com doador cadavérico, que é esse que a gente falou que teve uma redução, e o doador vivo, que seria um familiar desses pacientes em fila. Essa doação teve uma queda bastante importante porque o doador poderia ter um risco de contágio no ambiente hospitalar. Então, para a diminuição desse contágio, foi reduzido bastante a doação com doadores intervivos. Isso também impactado pela pandemia. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. E claro, né, com todas essas informações, é importante a gente falar que, apesar de tudo, o brasileiro precisa ter a consciência de avisar aí o familiar que ele quer ser doador de órgãos. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. É uma situação complicada para algumas pessoas, Samara, porque muita gente não gosta de falar da morte, né, ou da própria morte. Mas, como você disse, é importante essa discussão junto aos familiares para que, quando isso acontecer, você seja um doador. Eu sou totalmente favorável à doação, sou doador, mas é preciso que você deixe isso de uma forma muito clara para que os seus familiares possam cumprir a sua determinação. Obrigado, viu, Samara? Um ótimo dia para você.